Muito boa tarde, Santa Catarina. Começa agora Jogo Aberto SC. É um prazer ter você conosco e no programa de hoje, mais que especial. Além dele, o polivalente, narrador Band FM e comentarista Band SC, Cláudio Miranda, que já está aqui em nossos estúdios. Temos também a presença do excelente treinador, sabe muito de futebol, Gilmar Dalpozo, é o nosso convidado de hoje. Lembrando sempre que você pode interagir com a nossa equipe através das redes sociais. A nossa fanpage no Facebook é /Jogo Aberto. Nós também estamos no Twitter e no Instagram em @JogoAbertoSC. Olha, você fica com a gente, nós vamos para uma rápida parada. Já depois do intervalo, a gente vai relembrar como é que foi o Campeonato Catarinense de 2014. Tem certeza, muita gente nem lembra quem foi o campeão, a não ser a torcida do campeão e a torcida de quem não foi o campeão. Uma rápida parada, a gente volta já. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina, e muito obrigado pela sua audiência aqui, ter você conosco em mais uma tarde. Vamos nessa então? Comigo hoje, ele, Gilmar Dalpozo, essa fera do futebol, parece Faustão, né, essa fera, meu, e Cláudio Miranda também. Obrigado, Gilmar. Bom. Gilmar Dalpozo, muitos anos trabalhando na Chapecoense, a gente fala assim, muitos anos, mas quantos anos foram, Gilmar? Foram 20 meses. Quase 2 anos, que para técnico é no incrível. No Brasil eu posso me considerar... Parece uma década, né? Do tempo que você ficou lá. E o que foi o trabalho na Chapecoense, assim, principalmente, o que você leva de recordação de um trabalho extremamente vitorioso, Gilmar? Principalmente as conquistas dentro de campo, o trabalho, a unidade, o conceito que a gente tem sobre o futebol e o legado que a gente deixou, a maneira, o perfil e o conceito sobre o futebol. Lógico que os resultados também deram uma ascensão para mim como técnico, uma visibilidade a nível nacional, junto com a Chapecoense. Então foi um crescimento, um casamento que deu certo para a Chapecoense e para o Gilmar também. Eu diria que a Chapecoense termina o ano quase da forma que o Gilmar deixou. Na mesma batida, no mesmo jeito de trabalhar, na mesma forma de jogar. Agora, o Gilmar Dalpozo pensa o quê? O próximo grande trabalho de Gilmar Dalpozo é no futebol catarinense ou fora dele? É mais parecido no futebol do sul do Brasil. Eu vou incluir não só aqui Santa Catarina, mas Curitiba, no Paraná, e no Rio Grande do Sul também, pela maneira, meu perfil. São Paulo talvez também, mas também tenho facilidade de adaptação em outros estados sem problema nenhum. Já joguei no Santa Cruz, em Recife, eu sei da maneira que eles pensam o futebol, o conceito deles de futebol, a cultura do futebol. Mas casa com o teu conceito ou estaria Eu teria que mudar um pouquinho, o meu estilo. Por isso tantos cursos, Gilmar? Por isso. Inclusive também os 3 anos que eu joguei no Marítimo de Portugal. Lá é um futebol muito parecido com o que se pratica aqui em Santa Catarina. Quando você fala a característica de clubes, o torcedor fica um pouco confuso, mas de fato existe uma característica, por exemplo, vamos citar aí, do Figueirense jogar, o Figueirense na sua história, a Chapecoense na sua história apresenta uma característica de jogar, Gilmar? Existe. Não só nos clubes, mas a característica no estado, na região sul é diferente que do Nordeste, nos outros países. Mas eu vejo que o nosso aqui está no caminho. Ela é muito parecida do futebol moderno do mundo, mundial. Então nós estamos no caminho certo, para o torcedor também ficar tranquilo, que o nosso modelo é muito parecido com o que está se usando na seleção da Alemanha, em Portugal, na Espanha e em outros países também. Dentro e fora das 4 linhas? Dentro. Fora ainda nós temos que melhorar bastante. Muito bem, Gilmar Dalpozo vai ficar com a gente durante todo o programa, tem perguntas da rua e tudo mais, porque agora a gente vai mostrar como é que foi o Campeonato Catarinense 2014. O Claudinei ficou me cornetando aqui quando eu fiz a abertura do programa, porque qual o problema, Claudinei? Qual foi o erro? Aliás, não foi só eu, o Gilmar, os câmeras. A partir do momento que quem foi campeão sabe, e quem não foi campeão também sabe, todo mundo sabe.
Pois é, o que eu queria dizer é o seguinte, Claudinei. Aí a Lisiane, como sempre muito competente, me ajudou, disse... O vice, né, Gustavo? Isso, o vice. Eu queria dizer o vice, tá bom, Claudinei? Tá certo. Fica mais claro agora, né? Muito mais. Muito bem, vamos ver então como é que foi esse campeonato catarinense de 2014. Relembre aqui, ó. Deu uma motivação muito grande em relação a voltar a Criciúma, a cidade, o carinho que a gente tem, o torcedor. Não tem jeito não, é aguentar no osso, não tem muito segredo não. Eu costumo dizer que o Campeonato Catarinense eu acho muito mais difícil que a própria Série B. E agora é com a gente trabalhar aí para já estrear no domingo com o pé direito e buscando os objetivos do Avaí desse ano. Os atletas estão assimilando bem e por isso que o trabalho ele foi bom, foi intenso. Os 5 favoritos com seus medalhões. Os 5 favoritos para a disputa do Catarinense de 2014. Só pela postura, pelas declarações, dava para ver que o campeonato seria pegado. Correndo por fora, Marcílio Dias, Brusque, Juventus, Atlético de Ibirama e Metropolitano. Mas logo no primeiro jogo do Metrô, deu para ver que o time não iria correr tão por fora assim. Com gols de Reinaldo e Maurinho, o time de Blumenau venceu Marcílio Dias em Itajaí por 2-1 de virada. Outros times menores também surpreenderam na estreia. O Atlético de Ibirama venceu o Avaí e o Juventus de Jaraguá bateu a Chapecoense. No segmento do campeonato, as coisas foram se definindo. O surpreendente Metropolitano manteve a batida. Venceu adversários de peso, como Joinville, Criciúma e Avaí, e se classificou em primeiro para o quadrangular final. E tudo que nós fizemos agora, nós não podemos jogar fora. O Criciúma foi quem se classificou em segundo. Uma das vitórias mais importantes foi no clássico contra a Chape, com esse golaço de Lulinha. Só que ainda antes do fim da primeira fase do campeonato, Ricardo Drubski foi demitido após o empate contra o Marcílio Dias. Luizinho Vieira comandou o time nas 2 rodadas que restaram na primeira fase. Sob o comando do técnico Emerson Maria, o Jack acumulou vitórias importantes, como essa por 2-0 em cima do Leão. O tricolor acabou se classificando em terceiro lugar. Quem conseguiu alcançar a 4ª vaga no G4 foi o Figueirense. Sob o comando de Vinícius Eutrópio, o time venceu o Juventus por 3-1 e ficou à frente da Chapecoense no saldo de gols. Assim, o Alvinegro passou para a próxima fase, apesar de ter perdido o polêmico clássico contra o Avaí na 6ª rodada, lembra? Num jogo com 4 expulsos, inclusive o capitão Marquinhos, depois dessa agressão, o Avaí venceu por 2-1. Mesmo com essa vitória, o Leão somou apenas 7 pontos na competição e ficou no hexagonal da morte, onde os 6 piores times do campeonato brigavam para definir os 2 rebaixados. Além disso, o time azurra passava por um momento conturbado, com salários atrasados e revolta da torcida. A torcida organizada chegou a redigir uma carta desafiando a equipe profissional para uma partida. Mesmo com vitória na última rodada, a Chapecoense de Gilmar Dalpozo também ficou fora do quadrangular. Depois do sufoco, o hexagonal da morte terminou com a seguinte classificação: Chape em primeiro, Avaí em segundo, Marcílio Dias em terceiro e Atlético de Ibirama em quarto. Os rebaixados para a segunda divisão foram o Brusque em quinto e o Juventus em sexto. Hora de relembrar o quadrangular. E se o Figueirense se classificou em quarto na primeira fase, começou bem a segunda etapa do campeonato. Bateu o Criciúma por 2-0, enquanto o Jack e Metropolitano ficaram no empate sem gols. Na terceira rodada do quadrangular, o destaque negativo foi para a arbitragem. O Criciúma venceu o Metropolitano com um gol de Paulo Baier, que estava escandalosamente impedido. O auxiliar Carlos Beckenbrock, que deveria ter assinalado o impedimento, foi muito criticado pelo lance. Mas mesmo sendo beneficiado nesse jogo, o Tigre não chegou às finais. Foram Figueirense e Joinville que se classificaram para a decisão em 2 partidas. E seriam 2 jogos quentíssimos, marcados por polêmicas na arbitragem. O personagem do primeiro jogo foi Wellington Saci. O jogador, que no ano anterior tinha conseguido acesso pelo Figueirense e ficou chateado pela forma como saiu do Alvinegro, entrou em campo comendo a bola, como se diz na gíria. No primeiro tempo, Saci acertou Leandro Silva do Figueira numa dividida, bem na frente do técnico Vinícius Eutrópio. Mesmo com muita reclamação, o lateral não recebeu sequer cartão amarelo e no último minuto do primeiro tempo acabou fazendo esse golaço de falta. Mesmo com o empate do Figueira nesse gol de Everton Santos, o Figueirense sofreu a virada no cruzamento de Wellington Saci e cabeceio de Edgar Júnior. Estou muito contente com esse primeiro passo que foi dado. No Orlando Scarpelli, a vantagem do empate era do Jack. Por isso, o Figueira era todo ataque e logo no primeiro minuto conseguiu um pênalti. 1-0 e até aí sem polêmica, lance claro. Só que no segundo gol,
A bola bateu no braço de Lúcio Maranhão para entrar. 2-0. Apesar da reclamação, o jogo seguiu. E o Wellington Saci deu a resposta às vaias alvinegras com esse golaço de fora da área. O Jack ainda teve a chance de conseguir o empate e o título. Mas Thiago Volpe fez milagre. Thiago Volpe, é como se fosse um gol à sua defesa. E garantiu o 16º título alvinegro, igualando o número de campeonatos conquistados pelo rival Avaí. Não tem muito que lamentar não, é tirar a cabeça e seguir frente. Não fizemos falta, não tivemos deslealdade, procuramos jogar bola. Eu só sei fazer uma coisa, fazer meu time jogar bola. Muitos jornalistas diziam que o time não era time, não tinha time, e nós provamos dentro de campo que o Figueirense é um time campeão. Tá aí a festa do Figueira, campeão estadual. Gilmar Dalpozo se pergunta o seguinte: campeonato catarinense, como disse o Ivan, mostrando ali reportagens antigas e tal, é mais difícil que a Série B? Você acha, considera um campeonato tão difícil assim? Não concordo em dizer que é mais difícil, mas é muito parecido. É muito parecido. Então é um campeonato muito competitivo, muito equilibrado, bastante equilibrado. E interessante, porque no ano que vem nós vamos ter 4 equipes na Série A do Campeonato Brasileiro representando no estadual. Então vai ser além de ser equilibrado, vai ser um campeonato com mais qualidade em 2015. Acertaram os clubes, a associação e a federação, ao mudar o regulamento, 6 vão disputar o título, enquanto 4 disputam o rebaixamento? Eu vejo que essa é a mais correta. Mas a gente pagou o preço esse ano. Muito caro. Muito. Até porque nós não tivemos tempo para preparar a equipe. Nós tivemos 2 semanas só, é muito pouco. Ano que vem, as equipes grandes vão ter 30 dias, que é o ideal para preparar. Então, não vai ter surpresa em 2015, porque as equipes grandes elas vão ter um tempo maior de preparação e, consequentemente, todas elas vão classificar para o hexagonal final. Gilmar Dalpozo, que a gente sabe, é muito lembrado também, principalmente no Rio Grande do Sul, nosso balneário abarrotado de turistas gaúchos, Gilmar. A gente lembra o Gilmar extremamente lembrado pelo ano de 2000, campeão gaúcho, goleiro do Caxias. O Caxias goleou em casa o Grêmio 3-0 lá no Centenário e depois, na decisão no Olímpico, esse cara aqui pegou um pênalti de um tal de Ronaldinho Gaúcho. Como é que foi, Gilmar? Sensacional. Foi o auge da minha carreira como atleta. Até então, não tinha acontecido nenhum fato diferente nos 10 anos que eu atuava. E a partir daquele momento as coisas aconteceram para mim, contrato bom, em seguida eu fui para o Marítimo. O gosto de ser campeão gaúcho, em cima do todo-poderoso Grêmio, e defendendo aos 48 do segundo tempo, defendendo um pênalti do Ronaldinho Gaúcho, é sensacional. Então foi o auge da minha carreira, foi um marco que fica e é lembrado até hoje. A diferença do futebol gaúcho e futebol catarinense, Gilmar, até porque você venceu muito futebol gaúcho dentro da sua carreira como jogador. Você tem lá Inter e Grêmio e dificilmente acontece o fato, como aconteceu com Caxias, de ser campeão gaúcho. Aqui já é diferente. Você tem o futebol da capital, que vive bons momentos, mas o futebol do interior está cada vez mais forte. Exatamente. Lá é Internacional e Grêmio que vão disputar praticamente a cada 9 em cada 10. A cada 10. A cada 15, 20 anos vai acontecer um fato que nem foi do Caxias. Anteriormente tinha sido do Juventude, mas é muito difícil. Vai bater título, Internacional ou Grêmio vai estar disputando. Aqui é diferente, é mais equilibrado. Esse ano apareceu o Metropolitano. Eu acredito que ano que vem o Lages, o Inter de Lages vem muito forte, pela boa campanha que já fez esse ano na Série B. Se manter a estrutura, vai ser uma surpresa positiva, porque tem apelo da comunidade também, fez um time bom. E isso qualifica mais ainda o campeonato, se torna mais equilibrado. Agora, é bom ou é ruim essa situação? Por exemplo, Inter e Grêmio, apesar da situação que vivem no seu estado, sempre estão lá em cima, disputando vaga por Libertadores. Quando é que o nosso estado, apesar dessa equiparação que tem entre capital e interior, vai conseguir chegar nesse momento? Ele é bom porque fica em aberto o título. Hoje, em Santa Catarina, tranquilamente 5 ou 6 equipes, todas elas têm condição de ser campeão. Agora, o Campeonato Catarinense ainda ele não é um parâmetro para a Série A do brasileiro. Essa é a minha opinião, esse é o meu conceito que eu tenho. Então os clubes, eles aos poucos, é que Santa Catarina está dando os passos conforme a perna.
Está subindo degrau a degrau. Ainda nós não podemos pensar numa Libertadores, mas tranquilamente, todas essas 5 equipes grandes de Santa Catarina se estruturar melhor, equilibrar, tranquilamente daqui 1 ano, 2 anos, pode pensar em classificar para uma Libertadores e ter que ter essa ambição de crescimento, porque agora é o próximo passo, não pode ficar numa zona de conforto só pensando em Campeonato Catarinense ou entrar na Série A só para participar ou brigar só para não cair. Muito bem, Gilmar. Vamos dar uma olhadinha agora, a pergunta que vem da rua. O pessoal quer saber do Gilmar Dalpozo, Jogo Aberto SC, ouvindo os torcedores. Vamos ver a pergunta aí, vai lá. Gilmar, qual a diferença de trabalhar no Chapecoense e no Criciúma? Trabalhar na Chapecoense e no Criciúma, qual a diferença, Gilmar? A Chapecoense é um clube que está vindo em ascensão, é tudo novidade. Inclusive a Série A foi novidade esse ano, o apelo da comunidade. No Criciúma já tem uma cobrança maior, o fato do Criciúma ter sido campeão da Copa do Brasil, de já ter participado mais vezes na Série A também. Então tem uma cobrança maior, mas no fim é o resultado que vai determinar. E a Chapecoense vem nesse crescimento também, tranquilamente está um ponto de equilíbrio nas duas equipes. A própria torcida, se tu analisar a torcida da Chapecoense, hoje tem 12 mil sócios. A torcedor da Chapecoense está aprendendo e está se acostumando a torcer e participar e se envolver mais com a equipe. Essa é natural porque ainda tem sequelas lá dos torcedores de Inter e Grêmio. Tem ainda bem que está acabando isso. Está acabando. Ainda bem, aos poucos vai acabando. Tem uma geração... E você tem muito disso, viu, Gilmar? Tem participação muito grande nisso, claro, pô. E a geração nova desses torcedores, eles estão indo e estão apoiando o Chapecoense. É incrível, vão a treino, participam no dia a dia. E eu fico muito feliz, porque está saindo esse vínculo, e não tenho nada contra Internacional e Grêmio, mas está criando um vínculo de torcer... especialmente para a Chapecoense. A nossa visão de longe, eu não sei se ela é correta. Muitas vezes você vê o seguinte: eu vi o seu trabalho dentro da Chapecoense, achei maravilhoso, fantástico, nós adoramos. E com relação ao Criciúma, o que me parece que todos que passaram ali como treinadores, logicamente ficam muito à vontade para receber isso, como treinadores, tiveram muita dificuldade. Nos pareceu que a diretoria da Chapecoense era muito mais alinhada do que a diretoria do Criciúma. Eu vi essa dificuldade de longe. Não vivo o futebol de Criciúma, mas aquilo que eu percebi de longe é essa dificuldade de realmente ter um norte, ter uma direção, a diretoria do Criciúma, principalmente com relação ao futebol. Eu respondo sim, sem problema nenhum. Isso tu vai ver no dia a dia com uma sequência, não é com 52 dias que eu trabalhei no Criciúma que o diretor de futebol, ou o presidente, ou eu mesmo vou compreender melhor como é que é o clube. É muito rápido, 50 dias não dá tempo. Então a gente acaba se conhecendo com trabalhos a médio e a longo prazo. E isso não foi exceção comigo em relação ao Criciúma. Na Chapecoense tinha os mesmos problemas que tem no Figueirense, no Avaí, que no Criciúma. Mas internamente a gente sabia direcionar, sabia resolver, ponderado, equilibrado, que é os problemas que tem no dia a dia, na família, na nossa vida particular. Então tem essa compreensão e esse entendimento com o trabalho a longo prazo. Gilmar, eu não apostava que você fosse tirar o Criciúma da situação que estava, mas apostava no seu trabalho. E entendi, na sua contratação, que o Criciúma já estava pensando no longo prazo. Um plano B. Isso, não, já pensando no longo prazo mesmo, pensando em 2015. Mesmo que estava muito difícil a situação do Criciúma, e foi provado isso, mesmo não conseguindo sair da zona de rebaixamento, mesmo sendo rebaixado, como acabou sendo, que a diretoria do Criciúma tivesse uma visão um pouco mais longa. E isso não aconteceu. Mas eu também achava isso, porque para mim era muito mais cômodo, naquele momento que eu recebi o convite do Criciúma, que estava numa situação complicada, esperar passar mais 3 meses, acaba o Campeonato Brasileiro e começa um trabalho de início com a médio e a longo prazo, como eu gosto. Mas eu fui com convicção, porque eu tinha essa ideia de tirar o Criciúma daquela situação, porque eu entendia que com aqueles atletas que tinha, a gente ia conseguir sair daquela situação. Nós só não tivemos o resultado de campo, porque realmente esse ano a bola estava batendo na trave e não estava entrando, diferentemente do ano passado, que o Bruno Rangel corria para o escanteio, a bola batia e entrava. Mas nós tivemos desempenho. No Criciúma foram 13 partidas,
Tirando o jogo do Internacional, que nós ficamos muito abaixo, mas se pegar todos os jogos, a gente jogou muito bem, com volume, com desempenho, só que a bola não insistia em não entrar esse ano. Gilmar, além desse problema da bola não entrar e tal, que são coisas que acontecem mesmo só no jogo, né? Você treina bem a semana inteira, vai lá, a bola fica na trave e deixa de somar os 3 pontos. Eu te pergunto, muita gente questiona a gente isso nas ruas, nas redes sociais. Por que esse time do Criciúma, com tanta qualidade, a gente olhando no papel, não deu certo? O que tu avalias, assim? Por que o Criciúma terminou como rebaixado da Série A? Primeiro fazia a minha autocrítica, que eu também estava nessa barca. Eu também tive a responsabilidade e eu tenho que fazer, para crescimento, eu tenho que fazer essa autocrítica. Mas eu tenho convicção que foi na montagem do grupo. Há um desequilíbrio em relação à característica de jogadores. O Criciúma ou qualquer equipe, quando vai contratar um técnico, ele tem que definir um perfil. Que é uma equipe mais técnica, que é mais competitiva. E a do Criciúma era uma equipe bastante técnica, jogadores com a mesma característica. E hoje você, para buscar esse ponto de equilíbrio, você tem que ter um jogador com qualidade, que pensa o jogo, 2... no máximo 3, e os outros você tem que ter com força física, com velocidade, com transição, com competitividade, e esse é o futebol moderno. Então, na montagem do grupo, ela é essencial para a sequência do ano. E a gente viu na própria Chapecoense, que do ano passado para esse ano, nós fizemos uma reformulação, trocou bastante jogadores, só que tem que ter um período de adaptação, e o resultado veio aí no final. A Chapecoense permaneceu na Série A, mas porque teve convicção nas contratações lá. Só que precisa de tempo. E já no começo do estadual, na Chapecoense, a gente não classificou pro quadrangular final. E aí veio as cobranças, que é da cultura do futebol, que não se tem paciência para deixar terminar um trabalho. Então, para resumir a questão do Criciúma, o que seria então, Gilmar, que você tinha um time extremamente técnico, mas que ficava aquele futebol amarrado no meio de campo, assim, dá pra dizer isso? Tipo, que não tinha a velocidade que você gostava de jogar, por exemplo, como jogou numa Série B, como jogou no estadual? Ele fica um futebol bonito, futebol agradável até de se assistir, mas ele é muito previsível. Para o adversário marcar, porque ele fica muito técnico, muito toque de bola, e às vezes você tem que ser mais agressivo para fazer o gol, até para ter uma recomposição defensiva, você tem que ter velocidade para recompor. Aí a velocidade que tinha era o Silvinho, machucou ainda para ajudar? Exatamente, era o jogador da jogada individual que podia quebrar o sistema do time adversário, a gente perdeu o Silvinho. Vamos falar um pouco sobre o teu momento, como é que está o Gilmar Dalpozo agora? Segundo o presidente do Joinville, todo mundo que mora em Floripa vai pra praia. Não é o teu caso? Tá morando em Floripa, tá indo pra praia todo dia ou não? Tô quase todos os dias. É que não tá trabalhando? E assim, não tá trabalhando. Como é que tu fica? Tu fica guardando telefonema? Qual é o teu contato? Qual é o teu mundo nesse momento? Que eu sei que tu assistiu muitos jogos quando tava fora. Aliás, rapidinho, só abrir um parênteses. O fato de Gilmar ir assistir jogos nos estádios já dava um rambu danado. Não, o Gilmar tá vendo o jogo hoje aqui na ressacada, aí vai vir pra Havaí, vai cair o Geninho. Qual é o teu mundo atual? E engraçado que isso que o Gustavo tá falando, se cobra muito dos técnicos se atualizarem. Mas como é que vai atualizar se tu não for no estádio, porque é diferente do que tu vê na televisão. Então eu tenho essa característica. Assim que eu achar interessante, e várias vezes eu estou fazendo isso, eu vou a Joinville, vou a Porto Alegre, eu fico acompanhando o futebol. De perto, indo para o campo, que a estratégia tu vê de maneira diferente lá, e é a minha opinião, não é a influência de outros. E aí a gente faz comparação da maneira que eu estou trabalhando. A semana passada eu fiz um curso no Rio de Janeiro, procurando estar sempre evoluindo. Olhando um pouco de fora o programa de vocês, também acompanhando, que a gente sempre está aprendendo. Então é esse momento. E o tempo não passa, fica agoniado, esperando um telefonema, aí às vezes cria uma situação, uma expectativa, não dá certo, é muito difícil. É um momento que tem que ter paciência para fazer uma boa escolha, também para fazer na sequência um bom trabalho. Momento chicote, então. Já que muita gente chicoteia aqui, treinador, o cara agiu errado, fez errado. E quando estás fora, analisando o comentarista, tu diz assim, o cara não sabe nada. Não sabe nem chutar uma bola. A gente tinha um aqui que era perna de pau, né? De fora. Você que tá falando, o Sandro jogava muito. Você vê, é diferente. É que ali analisando no sofá ou no campo, é fácil de fazer uma análise
porque tu tá mais equilibrado, mais calmo. Mas o técnico, às vezes, para fazer uma substituição, ele tem fração de segundos, tem 5 segundos para tomar uma decisão na troca, uma estratégia diferente, ou ver a leitura, é muito rápido a velocidade como acontece os jogos. Muito bem, ó, o papo com o Gilmar é bom demais e vai continuar. Depois do intervalo a gente segue conversando com ele, Gilmar Dalpozo. Tem mais perguntas das ruas. Fique com a gente, Jogo Aberto SC volta já já. Voltamos com o último bloco do Jogo Aberto SC de hoje. Lembrando, quem está como convidado conosco hoje aqui é ele, o técnico Gilmar Dalpozo, campeão gaúcho 2000, jogando pelo Caxias. Alô, torcida do Grêmio que tá em Floripa, não esquece do cara, né? Ah, pois é. 48 segundo tempo foi lá e catou o pênalti do Ronaldinho. Mas tem uma pergunta que vem de Chapecó pro Gilmar Dalpozo. Coloca na tela pra gente e vamos ver quem é que fala. E a pergunta qual é, por favor. Vai. Gilmar, você gostaria de voltar para a Chapecoense? E aí, Gilmar? Com o maior orgulho, com certeza, não tenho a menor dúvida. Isso um dia vai acontecer. A passagem minha para a Chapecoense ela foi marcante por causa dos resultados, mas por causa do trabalho, por causa da amizade, da identificação com o povo de Chapecó. E outro fato, eu nasci ali do lado de Chapecó, em Quilombo, pertinho, então tenho muita identificação com o povo de Chapecó e região. Gilmar, no dia a dia, até mesmo em jogos, alguma coisa que tu te arrependes que tu fez na Chapecoense que tu não faria de novo, não? Eu, na montagem do grupo, o ano passado, que é o mais importante que eu estava falando, eu fazia 2 anos que não tirava férias e eu peguei a minha família e fui viajar, fiquei 20 dias fora de Chapecó, naquele período de contratação. E isso me arrependo. Eu precisava dessas férias porque o trabalho ele foi muito desgastante, mas não faria de novo. O treinador porque tem que participar. Tem que participar, porque o diretor de futebol, que é o responsável, quando ele vai buscar, vai contratar um atleta, ele tem que saber a opinião também do técnico, se é dentro daquilo que a gente fala que é o conceito, que é o perfil que nós vamos traçar para trabalhar durante o ano. E eu estava ausente e com muita competência também quem estava lá, fizeram contratações, porque eu estava ausente, né? Na ideia sempre de melhorar, e algumas delas não deram certo. Muito bem, tem mais pergunta vindo da rua, vamos ver quem pergunta agora. E a pergunta que vai acontecer é pro Gilmar Dalpozo, obviamente, né? Vai lá. Gilmar, o que você pretende fazer em 2015? E aí, Gilmar? Pretendo trabalhar muito, conquistar títulos, mas muito trabalho, juntamente com saúde, com harmonia, com disposição, mas pretendo trabalhar muito para conquistar títulos, e essa mentalidade, esse crescimento que eu individualmente também estou procurando. Recentemente o Argel deu uma declaração dizendo o seguinte: com 4 catarinenses na Série A, agora eu não fico mais desempregado. É mais ou menos por aí, Gilmar? Tomara, eu também penso a mesma coisa. Mas para mim me emprega. Isso, é isso que eu queria comentar. Logicamente, tem 4 catarinenses na Série A. O Argel está dizendo que não fica desempregado, mas um deles vai ter que cair o Gilmar aparecer. Mas isso é bom para Santa Catarina, para todos nós, para vocês. Valoriza, claro que valoriza. Hoje, todo mundo, esse curso que eu fiz no Rio de Janeiro, todo mundo está perguntando qual que é o segredo do futebol de Santa Catarina. 4 equipes na Série A, sendo que no Nordeste, no Santa Cruz de Recife, que eu joguei, só tem o esporte, o Santa Cruz com um apelo da torcida. Então, realmente, Santa Catarina está de parabéns. Gilmar Dalpozo, tá falado, senhor Flávio Miranda? Um grande abraço, Gilmar, felicidades. Esperamos ver você muito bem empregado no equipe. Valeu, Gilmar, muito obrigado pela presença. Se não vai ficar cornetando comentarista pela TV, vai ficar ruim, pô. Mas eu venho aqui. Valeu, Gilmar, feliz 2015 para você, viu? Obrigado igualmente para todos, para toda a equipe. Valeu, obrigado. Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Tchau e até lá.